Muito bem, hoje, novamente aqui, dizem que quando a figura é boa, ela retorna. Doutor Rodrigo Pinheiro, trazendo para nós aí novamente sua experiência. Agora, como você me atualizou, você deixou já a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, né? Já passou o bastão, mas hoje está como diretor científico, da Sociedade Mundial, né? Não é isso? Da Isso, da Cirurgia Sociedade Mundial de Cirurgia Oncológica. Oncológica. Muito bem, Isso. bem-vindo, Rodrigo. Bom vê-lo aqui, bom vê-lo bem, sorridente como sempre, aquela energia. Eu acho que isso é importante, nós como os médicos, é importante trazer essa aura para impactar positivamente. Bem-vindo, obrigado. Obrigado pelo convite, Fábio. E você? Você esqueceu de dizer que eu sou seu amigo também, isso aí eu boto no Não, não, currículo. não. Aí vamos falar o seguinte: a melhor apresentação para nós aqui é falarmos que somos filhos da Karen, Da Karina. né? A Karen que é a mãe de todos. Essa, essa, a Karen realmente tem uma missão aqui com a gente, É uma né? A missão da quantidade de gente, filhos que exato. ela aglomera e ajuda a evoluir, eu fico impressionado com a potência dela, né? Mas, Apesar de não ter idade para isso, né? Ela não tem, né? exatamente, exatamente. E foi interessante porque a gente acabou combinando esse bate-papo aqui, porque a gente estava na pós-graduação, né, da Unifesp essa semana, e calhou de alguns trabalhos lá, até que foram discutidos, que nasceram, né, se originaram na Mayo Clinic, e você teve lá na Mayo Clinic, você até comentou para a gente lá na pós-graduação, e você Sim. ficou lá, acho que 15 dias, né, 2 semanas lá, e foi uma experiência muito interessante. E aí eu pensando nos alunos aqui, porque meio clínica até hoje é uma referência, né, em treinamento médico, em prática, boas práticas médicas, Sim. tudo. E você esteve lá agora, recente, né? Então acho que, pô, acho que é legal para os alunos ouvirem, né, que é possível estar lá, né? Não é uma coisa intangível. E sim, vale, né, a visita, o que eu quero ouvir de você, só se for o contrário, você fala que não, me prove que não, né? Mas vamos lá, você esteve lá. Então, assim, acho que a primeira pergunta eu acho legal para os alunos, como é que você conseguiu chegar lá? Porque quando a gente estuda como aluno, a gente fica, pô, meio clinic, Harvard, a gente sempre fala isso com aquela power distance, né? Tipo, não, isso aqui é um negócio só para NASA, tal. E não, a gente tem capacidade de estar lá, contribuir, contribuir e usufruir, principalmente, e depois Uhum. retornando aqui contaminar os nossos próximos, né? Conta para nós como é É. que conseguiu, como é que você chegou lá, Rodrigo? No meu caso, eu tenho, né, pelas questões das atividades de congresso, atividade de pesquisa, né, publicações, atividades associativas, eu tinha contatos e eu acabei sendo meio que convidado, né? Eu fui meio que convidado para conhecer o serviço é, e tive, vis- é, visitei o serviço na condição de professor visitante. Mas assim, quem é aluno, quem não tem esse contato com os colegas de lá, né, com os colegas que trabalham lá na instituição, eles podem fazer uma aplicação, né, usar o termo aplicação, porque é o termo no inglês, a gente não tem um termo correlato aqui né, que é, na verdade, uma submissão, né, de um questionário, você faz uma candidatura aquelas situações, manda um e-mail e eles são bem receptivos, tá? Eles não têm, você não vai ter dificuldades, você vai ter dificuldades no sentido de ter alguém, Burocrático, porque né? burocrático, você vai ter alguém que tem que se responsabilizar pela sua visita, né? Então você pode fazer a submissão para o que eles chamam de observership. E isso é factível e qualquer um pode fazer isso, mas vai ter que passar por checagem de currículo, checagem de antecedentes, checagem de uma série de situações, pagar algumas taxas burocráticas também, né, para fazer essas checagens. Então, eles são exigentes nesse aspecto, porque é realmente uma instituição extremamente sólida, extremamente importante no cenário mundial, né, da medicina, como você falou, né? Mas eles não são fechados, não. Você pode, qualquer profissional de saúde pode submeter a sua candidatura a fazer esse observership, né? Eles têm também outras modalidades de treinamento abertas também. No site deles, eles têm isso muito claro. E é bem interessante mesmo. Mas no Ô, meu caso, eu fui Rodrigo, convidado. só dividindo com você uma situação muito engraçada que aconteceu comigo, até para exemplificar o quão burocrático é, né? Realmente eles checam tudo, é muito documentos, tem que traduzir É, algumas né? coisas, tem que esperar alguns approvals para depois mandar um outro, enfim, realmente às Exato. vezes toma meses, né? Então, tem que programar, às vezes os caras falam, ó, 4 meses antes já começa Já essa começa a aplicação, trabalhar isso. porque tem, Isso. tem um delay mesmo burocrático, porque não é a apresentação de todos os documentos e em uma semana eles te dão sim ou não, né? Tem um Não. sequenciamento.
E aí me E não é alertaram. garantido sim, né? Isso, exatamente. O sim não é garantido. Então, você É. tem que Aí o que, que submeter e eles vão avaliar. E o que aconteceu? Me deram esse alerta, como você está falando agora para os alunos. E aí eu fui todo preparado, vai demorar tal. Eu, em 6 meses de antecedência, comecei a falar com a secretária lá, respondeu o e-mail prontamente e tal, começou a mandar os documentos. E aí, subitamente, depois de 1 mês e meio, mandou, ela disse que estava ok e parou por aí, não falou mais nada. Aí o pessoal comigo, e aí, Fábio? Eu falei, não, meu tá tudo certo, já aprovou. Mas já sim, já não, tá tudo certo e tal. O que aconteceu? Eu cheguei lá pro estágio, não tava, nem sabiam que eu ia chegar lá, porque a secretária que começou comigo a avaliação foi mandada embora. E ela não passou Hum, para outra que recebeu. E eu fiquei nesse limbo, eu não existia. Aí eu nossa. cheguei lá, mas quem é você? Como assim? Não tem nada de documento aqui seu. A sorte, eu conheci o professor lá, que é o professor Daniel Prevedelo, que é brasileiro, que está lá em Ohio State University. E aí ele tentou, ajudou, tal, mas tem um limite, porque realmente não tendo aprovação, você não consegue frequentar alguns setores do hospital, né? Setores do hospital, exato. Então eu acabei tendo esse prejuízo, mas foi engraçado porque foi uma fatalidade. A secretária foi mandada embora e perdeu o seu e-mail de acompanhamento. E aí eu me dei um ok e esse ok ficou. Depois eu mostrei para eles, eles entenderam e riram comigo, né? Meu, que coisa chata tal. Mas foi assim. Bom, É. e aí você teve lá, Rodrigão, nós falamos dos alunos. Hum. Você recomenda os alunos irem para lá? Você acha que é válido para quem está na formação ter uma experiência como essa que você teve, antes de a gente detalhar ela? A formação depende de que nível da formação você esteja. Eu sinceramente acho que não somente visitar, mas talvez até fazer parte de sua formação em uma instituição dessa é extremamente interessante, extremamente valioso, né? Hoje eu recomendo fortemente, inclusive, que as pessoas busquem talvez até residência médica ou outras partes da sua formação em instituições dessa relevância e dessa grandeza para que elas consigam abrir seus horizontes, né, no sentido de assistência. E eu não estou falando só de profissional médico, não, tá? Estou falando de qualquer tipo de profissional da saúde. É importante as pessoas entenderem as diferenças de cultura, né, as diferenças dos processos, as diferenças de visão, né, que esses centros de alta qualidade, né, e de alta performance eles cultivam, né? Porque isso é uma construção, eles não chegaram lá do nada, ou somente com dinheiro. Não, não é só dinheiro, não é só tecnologia, não é só investimento. É isso também, mas é muito mais que isso. E isso é importante ver. E foi bom ouvi-lo, Rodrigo, que a gente não combinou nada aqui e eu prego isso, que os alunos aqui, principalmente os alunos que vão se destacando na graduação, para eles avaliarem seriamente é, terminar ou seguir na formação fora, Europa, Estados Unidos, ou tem vários centros, hein, a gente pode citar. Sim. Porque isso vai engrandecer, né? É o tipo de experiência que não tem como ter no Brasil. Mesmo que vá para grandes centros em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, no Sul, não se equivale, são diferentes, né? E essa experiência traz uma marca, traz uma abertura, como você disse, de visão, de entendimento, que é impagável, não tem como substituir. Então, e você também trouxe uma situação que eu estou cada vez tendo que falar mais também, emitir minha opinião, que é os outros profissionais da saúde, como as enfermeiras, por exemplo, que Uhum, são muito importantes no sistema, são uhum, pobremente valoradas aqui no Brasil, e lá sim. fora falta e são muito bem recebidas e treinadas e remuneradas. E aí eu vejo Remuneradas. muita enfermeira, às vezes, abrindo mão da enfermagem, que é uma especialidade aí soberba, Uhum. migrando para a medicina por essa situação hoje de atrativo de todo mundo fazer medicina, abrindo mão de uma carreira para ir para uma área médica que às vezes nem faz sentido para ela, tá indo por um fluxo. E às vezes eu falo, se tá ruim Uhum. no Brasil, vá para fora, vá aprender inglês, aprimora o inglês, deixa ele fluente, valide, porque você é muito benquista fora como enfermeira, porque falta profissional bom que nem você. Não é isso, Falta, Rodrigo? falta, exatamente. Isso que você falou é extremamente importante. A primeira situação, hoje em dia, a gente, antigamente na nossa geração, né? Talvez eu seja mais velho que você até, então, assim, pelo menos na minha geração, mas eu acho que a gente tem a mesma idade, É mais ou menos próximo, é, né? mais ou menos próximo. Então, na nossa geração, falar inglês ou falar outras línguas era um diferencial, né? Isso era uma coisa diferencial. Hoje é necessidade. Então, não existe um profissional que queira realmente se destacar que não, pelo menos, entenda
de maneira completa. Você pode até não ser fluente, mas a fluência ela vem, né, com o treinamento, ela vem mais rápido, mas você tem que conhecer a língua. Isso é um fato. Então, conhecimento de inglês não é mais diferencial, é necessidade básica, principalmente na área de saúde e para qualquer profissional, não é só para o médico. A, a, e a gente tem que entender realmente que hoje a nossa formação, a formação do profissional, do enfermeiro e dos profissionais de saúde no mundo, ela tem se tornado cada vez mais rara, porque são geralmente profissões de treinamento caro, tanto para o Estado, para os estados, para os governos, quanto para os profissionais. Então, você formar uma enfermeira nos Estados Unidos é caro. Para a enfermeira, para o aluno, que vai investir tempo e dinheiro e recursos próprios e familiares naquele treinamento, quanto para o governo, que vai disponibilizar, né, os cenários de treinamento, as universidades, etc. Mas isso são profissões estratégicas, né? São profissões que cada vez mais são buscadas e são necessárias, e não estamos falando somente dos Estados Unidos da América, estamos falando também de Europa, né? Então as pessoas não querem mais esse grau de comprometimento, porque a gente sabe, a gente que é da área sabe o grau de investimento emocional, familiar, financeiro, de energia, de tempo da nossa vida, né, para a gente chegar onde a gente chegou. E temos aí variações geracionais, existem gerações que não veem muito sentido nesse tipo de investimento, outras gerações veem. O fato é que existe sim uma escassez de força de trabalho no mundo, né? E se você acha que você não tá feliz na sua profissão, talvez seja o lugar e não a sua profissão, né? Então, Exata, talvez você lindo o que você tenha que falou, procurar um exatamente. outro lugar que acolha você do jeito que você merece, né? Talvez seja essa a mudança necessária. A gente está falando de situações difíceis, né? Você muda questões de família, dinâmicas familiares, aquela coisa, tem filho, tem esposa, tem família, tem etc. Mas por que não pensar nisso, né? E raramente eu estou tentando puxar na memória aqui alguém que foi e está lá arrependido que quer voltar para o Brasil. Eu desconheço. Eu também desconheço. Dos que eu conheço que foram, eu acho que ninguém voltou. Tanto como Não, enfermeira, não por escolha, né? biomédica, biomédica, enfermeiro, médico, vários colegas tiveram dificuldade no Fisioterapeuta. começo, até a outra que eu também brinco, filhos, né, que às vezes o cara é casal, e aí tem os filhos juntos, aí aquela, mas a Hum, adaptação dos filhos, e blá blá blá, vai ser difícil, tal, os moleques quando estão lá, pergunta não se eles querem querem voltar ao voltar. Brasil, também não quer voltar Exatamente. mais. Às vezes Exatamente. acabou o fellow, o doutorado da mãe ou do pai que foi, com a família ficou lá 4, 5 anos, aí tem que voltar, os filhos não querendo voltar, não. E foi Todas, até adolescente, foi até mais isso. tarde. Todas as situações que eu conheço que profissionais que foram e acabaram voltando, geralmente tem alguma situação mais, né, de relevância maior, como problema de saúde, alguma coisa assim. Mas a maioria que foi, do seu ponto de vista profissional, a escolha é ficar, não é voltar, né? Do seu ponto de vista profissional, geralmente, e quando só essa a motivação da escolha, raramente as pessoas voltam, né? Ou não voltam mesmo. Porque a remuneração é diferente, a condição de trabalho é diferente, a cultura institucional, na maioria dos casos, é diferente. A gente está lidando com instituições que buscam, né, excelência é uma palavra forte, mas é uma palavra que eles realmente buscam lá, né? É diferente e isso é uma questão cultural, e cultura é uma coisa difícil de se mudar, muito mais difícil do que as pessoas imaginam, né? E quando a gente enxerga, e a cultura muitas vezes ela é inconsciente, as pessoas não têm consciência que elas cultivam essa cultura no seu dia a dia. Então, assim, a, a gente vê muito comumente no Brasil a cultura, não estou dizendo, não estou generalizando, mas é o que a gente vê comumente, né, nas instituições onde a gente trabalha, que existe a cultura de fazer o melhor possível, né? Em algumas nem Sim. isso, mas assim, É. em algumas nem isso. Mas existe a cultura do fazer o melhor possível, né? Nessas instituições de alta performance, como a Mayo Clinic e outras instituições de liderança mundial, a cultura é de fazer o melhor que existe. É completamente diferente. Eles E querem fazer o melhor que existe. E é pesado isso aí, hein? eles querem mudar e melhorar o que já é bom.
Eles continuam, e isso só se faz com cultura institucional sólida, com entendimento do papel de cada um dentro dessa jornada, dessa cadeia de atenção à saúde, né? E com um detalhe que nós no Brasil passamos ao largo, esquecemos assim brutalmente, que é pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, os caras investem brutalmente em pesquisa e desenvolvimento, brutalmente. É assustador assustadora a diferença de investimento. Não, e não estou falando de investimento somente de dinheiro, estou falando de investimento de Pessoas. tempo, de pessoas, É brutal, né? é brutal, é brutal. Então, assim, Rodrigo, a tecnologia lá, não, os bons centros do Brasil têm a tecnologia parecida. Ah, e os profissionais, os bons profissionais do Brasil têm um treinamento parecido. Ah, e o que é que muda então? Cultura, processos de trabalho e pesquisa. Processos de trabalho sólidos, bem desenvolvidos, desenhados para não desperdiçar tempo, para não desperdiçar recursos, para não desperdiçar esforço e energia. Processos sólidos, cultura de fazer o melhor que existe, não o melhor possível, melhor sempre melhorar, né? Uma cultura de melhoria contínua, fazer o melhor que existe no mundo, mirando a excelência global, né? Isso é extremamente importante. E pesquisa para melhorar aquilo que já é bom, né? E Ou seja, desenvolvimento, tem que provar que é bom negócio, tem que botar no tem que, papel, tem que testar, eles tem que medem, gerar dado. exato, Não dado, é eles geram acho dado, que não é sinto que. percepção, não é percepção, eles medem, né? E isso é uma coisa básica, né? Todo lugar de alta performance mede resultado, né? É diferente assim, aqui qualquer um que for bom pode fazer qualquer coisa. Isso, na minha opinião, muitas vezes é um equívoco. Temos as justificativas administrativas, éticas, etc., mas, por outro lado, temos uma situação que, em alguns casos, leva a equívocos. E lá não existe vou fazer o que dá. Não, lá existe o que eu vou fazer dentro do que há de melhor no mundo. Eu vou ser o que eu represento aquilo que há de melhor no mundo. E eu Eu vou sou a tentar vanguarda, né? vanguarda. Essa é a mentalidade, vanguarda. Eles têm uma mentalidade de vanguarda, né? E a cultura de buscar a vanguarda sempre. Rodrigo, agora vamos entrar, porque acho que esse é o grande objetivo hoje nosso, compartilhar com os alunos. Assim, em teoria, né, que você acabou de descrever já o porquê talvez a Mayo Clinic é a Mayo Clinic, né? Por que ela tem esse Isso. nome até hoje. Mas assim, na prática, vamos ver se você consegue fazer assim um filmezinho para nós e realmente descrever o que te impactou, como é que foi a recepção. Acho que talvez dividir essa experiência, essa visão sua do Rodrigo, né? É claro que tem o viés de ser você, talvez fosse eu ou outra pessoa, pode, o que impacta é diferente e tal, mas o conceito você acabou de escrever, acho que ficou um pouquinho bem Uhum. claro o conceito, que é essa marca aí, que, como você falou, não é fácil falar e fazer isso, né? Buscar o Isso. que é melhor e, inclusive, ser a vanguarda do mundo. Isso aí é um negócio pesadíssimo para quem entende o que traz a tradução dessa palavra, né? Mas como é que foi, Rodrigo? Desde o voo, chegando lá, o voo você foi direto? Vamos contar um pouquinho dessa experiência agora, mais solta aqui, como um café, porque eu acho que esses relatos pessoais, esses erros, as gafes, as emoções, elas são muito válidas, né? Acabam estimulando a gente, né? É, Provocando. a gente já conhecia, eu já conhecia lá a cidade, né? Já tinha ido 2 décadas atrás, quase, eu já tinha ido lá, fiz uma visita rápida, então, com outra perspectiva, eu era, né, praticamente recém-formado, não tinha uma visão mais completa, né, do que realmente, da grandeza da Mayo Clinic, né, do tamanho daquilo. Eu não estou falando somente do tamanho físico, do tamanho da instituição, né, da relevância da instituição no mundo. Mas, assim, todas essas instituições de grande porte lá nos Estados Unidos, Tá. eles Desculpa te facilitam. cortar. A cidade que está a meio e o É estado? Rochester, no Rochester, Minnesota. A Minnesota. Mayo Clinic ela tem 3 centros. Ela tem um centro em Phoenix, no Arizona. Ela tem um centro em Jacksonville, na Flórida. E ela tem o centro mais tradicional, que foi o primeiro, que tem um hospital aí de 1800 e pouco, né? Uma instituição com mais de um século de existência, né? E a história da Mayo é interessante, né? Se a gente tiver tempo, a gente conversa depois. Não, conta É, agora aí, já dá uma é, apanhadinha. É legal isso. a Mayo Clinic. Ela foi criada por uma história. Existia em Rochester, né?
na família Meio, ou família Maio, e eles já atendiam, né? Tinha um pai e dois filhos que eram cirurgiões. E ocorreu um evento natural, um tornado que destruiu a cidade, destruiu a região, né? Alguns tornados, uma tempestade brutal, várias pessoas foram vitimadas por esse desastre natural, etc. E aí algumas irmãs, algumas freiras, convidaram, né, os irmãos e a família meio que já eram médicos engajados na assistência, né, da comunidade, convidaram para construir um abrigo e um local para atendimento das vítimas desse tornado, né, das vítimas desse acidente natural. E isso foi crescendo, né? A mãe dos irmãos Maio também ajudou, o pai ajudou, eles foram os grandes idealizadores da Mayo Clinic, e eles eram ricos, né? Eles construíram uma fortuna considerável, e por ocasião do falecimento dos dois, a fortuna deles foi doada de volta para a instituição, né? Foi doada de volta não, porque ela não veio da instituição, a fortuna veio das atividades diversas deles. E eles doaram as suas fortunas para o hospital. Então, a Mayo Clinic, na verdade, é uma instituição que ela prega a eficiência e a sustentabilidade econômica, mas ela reverte todo o lucro de volta para a própria instituição. Isso é que é legal. Então, os médicos, os profissionais que trabalham lá, eles recebem um salário. Então, você não ganha, você tem uma produtividade neta, mas você não ganha nem mais nem menos. Olha que legal. Você não ganha nem mais nem menos para fazer aquilo que você faz. Agora, a cultura lá é de você ser o melhor e fazer o melhor que existe. Você entendeu? Então, assim, você não tem pressão, né, de fontes pagadoras, você não tem pressão de mercado, eles tiram essa pressão da assistência. A assistência lá, ela ocorre de forma absolutamente buscando o que há de melhor para a assistência em saúde. Isso é bonito, né? Isso é uma situação extremamente, na minha opinião, extremamente. É uma situação incrível, por quê? Porque o profissional de saúde, a obrigação dele é ser bom. E se você for bom, você vai continuar trabalhando lá. E se você continuar trabalhando lá, você vai ganhar bem, independentemente daquilo, né, que você produz ou do que você faz. Então, eles têm alta produtividade, eles produzem muito bem. Eles são bem abertos aí, né? Eu participei de algumas atividades de ambulatório deles lá, e eu percebi que a pirâmide social americana estava bem representada. Você não tinha somente milionários acessando a Mayo Clinic, você tinha gente de todas as faixas sociais americanas lá, né, circulando no hospital, circulando no ambulatório. Isso mostra a abertura deles ao acesso, né, a abertura deles, o interesse deles em tornar a Mayo Clinic aberta a toda e qualquer pessoa que precise. Isso é extremamente bonito, né, de ver. E as questões administrativas, quem toma conta das questões administrativas são pessoas que entendem desse cenário. Eles não delegam ao profissional de saúde a obrigação de correr atrás, né, de relatório para isso, relatório para fonte pagadora, relatório daquilo, de avaliação de contratação, avaliação do recurso que vai precisar para fazer. Então, você, neurocirurgião, vai chegar lá, você vai dizer, eu vou fazer cirurgia tal, eu preciso do equipamento tal. Na verdade, você nem precisa pedir, porque o equipamento já está lá, Já está lá. disponível para você. Você só diz, ó, eu quero isso, vai estar lá na sala, né? E acabou. Mas você falou, e isso mostra o grau de profissionalismo deles, porque eu gosto de falar para os alunos o seguinte: se eu tenho um piloto de helicóptero, o que eu quero que ele faça é pilotar helicóptero. Até porque é, Sim. uma- é- é algo bem específico e não é qualquer um que pilota helicóptero. Aí você pega esse profissional e acrescenta para ele cuidar da lavagem da aeronave, limpar o hangar, fazer os relatórios para poder faturar com a cobrança do transporte aéreo, fazer a compra do querosene. Você vai tirar o profissional que é muito específico do melhor que ele pode entregar, que é pilotar helicóptero,
para trazer para uma outra função que não deveria ser ele. Eu posso trazer outro profissional que é até melhor Exatamente. que ele para fazer aquilo. E é o que a gente vê no hospital hoje, né? O médico, a enfermeira acaba tendo que assumir funções outras que tomam tempo e desgastam a energia para a atividade principal que você está lá. E aí fica, às vezes, a coisa feita, não, vamos falar de novo, perto da excelência, porque você está desgastado física, emocionalmente, moralmente, e Tempo, fora né? que você tem tempo e você está gastando sua energia com coisa que não é nem atividade médica, né? Então a gente vê Exato. muito isso, então você o grau de profissionalismo. E eu queria conectar isso, Rodrigo, com até com você falou que é a pesquisa. Porque pesquisar é diferente de assistir um paciente, de estudar um assunto, é diferente a visão, o treinamento, o pensamento. E lá, o que a gente vê quando tem contato, eles têm uma estrutura montada profissional para publicar, né? E a gente não tem aqui, é tudo meio que no improviso seguinte: ah, vê lá, escreve lá, vê o que que a revista faz. Lógico que a gente vai pegando o jeito, mas lá é um time, é um task force mesmo, né, que eles falam, né? Uma Sim. força-tarefa para executar essa missão. E aí tem cara lá só fazendo isso. A missão dele é essa, não é isso? E o mais tem, e são profissionais do próprio ecossistema da Mayo Clinic, né? Então a Mayo Clinic, ela já. E isso, o que eu percebo é que não é somente na Mayo Clinic. Lá eles fazem isso com uma excelência muito visível, né? Muito clara. Eles têm incubadoras de novas tecnologias, eles têm prédios todos dedicados à pesquisa, é um troço sensacional, é maravilhoso. Mas a grande questão é a seguinte, é que, por exemplo, você é neurocirurgião, você pode dedicar parte do seu tempo, né, do seu tempo previsto em seu contrato para realização de pesquisa. E você é livre, né, para realizar pesquisa, para buscar, né, os grants e as bolsas, os financiamentos de pesquisa, etc. Logicamente, a Mayo Clinic ela detém, né, os royalties e os direitos em cima de tudo que você pesquisar enquanto você for da Mayo Clinic, né, até porque você também é uma via de mão dupla, você também usa o nome da instituição e principalmente a estrutura que a instituição te oferece. Mas lá você não precisa sair correndo atrás de estatístico, disso, daquilo, do equipamento, do material para fazer aquilo, do insumo para colher aquilo outro. Não, eles têm tudo. Eles te dão tudo, eles te dão toda a condição, eles montam. Então lá é muito comum você ver cirurgião fazendo pesquisa de bancada em genética, em bioquímica, em coisas extremamente específicas, né? Por quê? Porque eles têm a condição, eles têm gente, eles têm o ambiente favorável. Eu acho que essa é a palavra, ambiente. Eles construíram um ambiente favorável e não é um ambiente somente de ideias, não. Se você, de tudo que você precisar em relação à pesquisa, eles te oferecem. E você não precisa sair correndo atrás. Não, a sua função é pesquisar, como a sua função é fazer neurocirurgia. Então você vai lá, eu quero dedicar um dia da minha semana à pesquisa, quero ter um laboratório meu para fazer pesquisa de fisiologia, né, ou é, quero pesquisar psicofármacos assim, assim, assado. Então você vai ter lá o laboratório e você vai ter profissionais disponíveis e você vai ter a estrutura para montar um laboratório para fazer esse tipo de pesquisa que não necessariamente tem a relação direta com a neurocirurgia, mas que tem relação com a sua atividade médica, você entende? Ou mesmo fora da sua atividade médica, que tem relação com ciência, né? Isso a gente não tem no Brasil. E não tem mesmo, assim, Pô, mesmo não que você pode buscar, tem, não tem, não não tem tem, proximidade, né, para não tem ter. proximidade, não tem nada no Brasil. Ah, mas eu tenho um hospital, ou aquele outro. Não, não tem. As Não é pessoas têm que ir igual. lá para ver que não é igual. Não é igual. E uma outra coisa que é extremamente importante é uma questão até de formação. É que aqui no Brasil, muitas vezes, isso acontece muito com o médico, né? Eu estou falando de mim aqui, eu não estou falando dos médicos, eu estou falando de mim. Eu vou falar de mim, vou trazer a minha história, para ninguém ficar chateado comigo, né? Porque o que eu vou falar pode soar de forma um pouco acolhedora para alguns ouvidos. Quando eu não tinha formação, né, de doutorado, de mestrado, essas coisas, eu achava que eu sabia o que era ler um artigo, o que era criticar um artigo. Eu achava que eu conseguia entender de forma completa um estudo. Eu achava que eu era, né, que eu conseguia falar a linguagem da ciência.
quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda nesse ambiente, você vê que são coisas que na maioria das vezes são coisas diferentes. Nem todo profissional de saúde, eu como médico, eu não sabia ler um artigo científico como eu sei hoje como professor, né, ou como pesquisador. Não, eu não sabia. Eu não sabia, né? Eu fui treinar do mesmo jeito que eu treinei para fazer uma cirurgia, né? E treinei para fazer cirurgia simples, depois eu fui desenvolvendo a tecnologia, né, a técnica para fazer cirurgias mais complexas. Hoje eu faço cirurgias diferenciadas, né? Mas foram degraus que eu fui galgando, que eu fui aumentando, e tal. A ciência é a mesma coisa. Então você começa entendendo, né, o que é ciência, depois você vai fazendo pesquisa, aumentando qualidade de pesquisa, aumentando relevância da sua linha de pesquisa e por aí vai. Então essa construção na ciência, eles têm de forma muito clara, né? Eles têm de forma muito fácil. Até porque lá a medicina é meio que uma pós-graduação, né? Você já fez uma espécie de college, uma universidade antes, e tem algumas profissões que dão entrada à medicina, né? Então é engraçado que lá nem todo pesquisador, boa parte, aliás, dos pesquisadores, não sei se a maioria, mas boa parte deles não tem PhD, não tem mestrado, né? Eles são MD, mas MD lá já é uma pós-graduação, ou seja, muitos dos colegas é, muitos não, todos os colegas que são médicos lá, eles já passaram por uma formação anterior, né, por um college, uma universidade anterior ao curso médico. Então, isso já dá outra maturidade que desenvolve também essas habilidades em pesquisa. No Brasil, a gente não tem isso. As nossas graduações, na grande maioria das universidades, e com a grande maioria dos cursos, as nossas graduações não desenvolvem as habilidades de pesquisa. Isso é um fato. Ah, mas na minha universidade, poxa, que legal que a sua universidade Exceção, não é é o exceção. normal. É. Não é a regra. Não é a regra. Exatamente. É. Né? E é engraçado porque até as estruturas que foram criadas para fomentar ou estimular o aluno, o PIBIC e tal, você vê que não tem essa envergadura e essa penetração no curso daqueles que vão se graduar, a fim Sim, de habilitá-los de fato para de saírem fato. preparados. Eu comparo que eu formei na Unifesp, lá tem um curso de biomedicina que realmente é focado em pesquisa. E quando a gente ia conversar com os colegas terminando o curso de biomedicina, pô, até a linguagem fica difícil conversar, porque o grau de que é um curso realmente formado para pesquisa, praticamente, lá na Unifesp. Não sei se mudou alguma coisa, mas eles tinham a capacidade de avaliação de artigos, de discussão do método e tal, era uma coisa totalmente fora, da realidade nossa do curso de medicina, mesmo aqueles como eu que fiz um PIBIC, um projeto de iniciação científica, tal, 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 porque a dinâmica é outra, a realidade é outra, né? Exato. E assim, a academia no Brasil, ela tem, né, algumas metas, alguns objetivos, não metas, mas objetivos que são graduação, extensão e pesquisa, né? Então, você tem, na graduação, não necessariamente a graduação nas nossas universidades conversam com a pesquisa, né? Então, você tem pesquisadores muito habilidosos e muito relevantes no Brasil, mas esses pesquisadores, eles não necessariamente conversam com a graduação, e não necessariamente os graduandos, eles entendem ou transitam no ambiente de pesquisa. Então, a gente tem essa dicotomia na nossa academia, que muitas vezes prejudica o treinamento e a visão dos profissionais em termos de o que é e como a ciência pode ajudar. E isso muda a nossa cultura, isso acaba impactando a nossa cultura e a nossa mentalidade. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma proximidade maior de tudo isso. Então, eles entendem a pesquisa como uma coisa natural e cotidiana dentro da assistência médica, da assistência em saúde. Então, eles entendem não só natural, necessário. Aí é onde muda o mindset. Então, assim, para eles a visão é que a ciência, ela é parte do todo e parte fundamental. Ela não é uma coisa supérflua ou Um algo agregado, ou ela é agregado, o core. ou ela é core. Ela tá no centro da coisa, né? Para beneficiar o dia a dia do profissional e do paciente. Mas voltando aqui, que a gente acabou fazendo uma digressão machadiana aqui, Hum. como é que foi aquela experiência sua? Então você chegou lá por Rochester, né? Você fez de conexão, provavelmente, porque não deve ter voo direto do Brasil para lá, né? Não, mas E tem várias opções de voo, isso aí quanto a isso é bem tranquilo, vários preços, várias opções, várias, você né, conectou por onde? No New York ou fez Atlanta?
Eu Depende da fui. companhia que vai também. Não, você pode ir por Atlanta, depende da companhia. Você pode ir por É, Atlanta, você pode ir por Miami. Chicago, você pode ir por Miami. Mas Chicago fica É, longe, né? Porque é Nordeste, né? Minnesota fica, Rochester fica ali pro não, Nordeste, né? Ou é centro? tudo meio, é meio oeste, né? Chicago é até relativamente próximo. Mas você pode ir para Chicago e Ah, pegar um tá. voo direto para Rochester. Você tem voo direto, ou você pode ir para Minneapolis, que é a capital do Minnesota, e pegar um carro 1h20, 1h30, dirigindo. Né? Então mas Rochester tem aeroporto também. Né? E geralmente E você a vai cidade é para. agradável? Cidade é sensacional, uma cidade pequena, relativamente pequena, aconchegante, né? O clima é desafiador em alguns momentos do ano, né? Em Para alguns nós, momentos né? do ano. Para Pra- nós, faz frio, mas o verão deles é parecido com o nosso. A cidade é muito legal. E o hospital, a cidade ela é pequena, é uma cidade pequena que gira em torno da meio, né? Ela E o gira em torno da hospital meio. é uma estrutura gigante, é um quarteirão? Como é que é? São dois hospitais, o St. Mary's e o Methodist, só que temos vários prédios e vários centros, né? Estão construindo um outro hospital, né, nesse momento, está em construção uma terceira estrutura hospitalar. E eles têm vários prédios para pesquisa, para atendimento ambulatorial, enfim, tem a parte administrativa também. Eles têm um complexo, né, de vários hospitais e vários prédios, né, da Mayo Clinic, lá em Rochester. E aí tu chegou, se apresentou lá, deve ter pegado os crachás, alguém deve ter feito Isso, te exatamente mostrou isso. onde você podia circular, onde não podia. Não, na verdade, tudo já tinha sido é, acertado, né, entre aspas, antes. Tudo tinha sido dito antes. E, mas eu volto a dizer, eu sei que a experiência que eu tive talvez não seja a experiência, né, a corriqueira, porque eu fui como professor convidado, como professor visitante. Mas uma coisa eu tenho certeza, até pela questão da cultura deles, eu tenho certeza que você vai ser extremamente bem recebido. Né? Por quê? Porque eles têm orgulho, né? Isso é perceptível. Os caras têm orgulho de fazer parte daquilo, então eles tratam a meio como a casa deles. Então, assim, quando você recebe um visitante em sua casa, você quer deixar a boa impressão. E você vê que isso é uma regra lá do pessoal da recepção à direção do hospital, entendeu? Eles querem deixar boa impressão, eles querem tratar bem, eles tratam bem, eles são acolhedores, eles são simpáticos, né? Eles são, eles são abertos a experiências novas, eles querem aprender com você também, né? Eles vão fazer perguntas não porque eles querem testar, não, porque eles querem entender, eles querem aprender. Foi uma experiência muito interessante, porque eu vi realmente quando uma instituição quer trazer informações novas, experiências novas, né, como ela também a visita, esse intercâmbio de visitantes e né, de pessoas de fora, trazem às vezes insights que para eles são valiosos e que para a gente seria ter uma coisa normal, tal, mas para eles são valiosos. A nossa visão deles, né, o que a gente enxerga deles, né, o que a gente percebeu deles, isso para eles é importante, esse feedback é importante. Então, assim, eles vão. Não, Então não são bem existe. receptivos. São Esse muito, time, muito, ótimo, muito. legal. Então o pessoal São, já são pode ir muito mais tranquilo, vai ser bem tranquilo, recebido. tranquilo. Agora, como toda instituição séria, eles têm regras. Eles jogam na regra, né? E não tem, diferente da nossa, digamos assim, cultura, né? Não, a gente dá um jeito lá, não tem muito dar um jeito. Então, assim, se você preencher todos os requisitos, tudo direitinho, e eles disserem para você, você vai fazer visita no centro cirúrgico, você vai fazer visita no ambulatório, você vai passar visita em enfermaria, você vai fazer isso, aquilo outro. Beleza, você vai fazer. Mas se você não preencher todos os requisitos e não tiver com todas essas autorizações antes, esqueça que não vai. Nem entra, não consegue nem entrar nos Foi o meu setores. caso, por uma É, situação de e-mail da secretária, eu não e-mail da pude. Por secretária. mais que o professor intercedeu, não pude fazer Não, várias, não várias pode. coisas. O professor ele não tem a liberdade, porque isso é supra serviços, né? Está acima disso. Inclusive, nem o diretor do hospital tem a liberdade, porque é regra. É regra e é regra. Todo mundo tem que seguir a regra.
né? E quem criou a regra? A instituição. Então, todo mundo da instituição segue a regra, independentemente do posto, da posição que esteja exercendo na instituição. Isso faz a instituição funcionar também, né? Exato. E que também conecta com o que você descreveu no começo aqui do nosso bate-papo sobre a cultura. Então é importante para ter uma Cultura. cultura de excelência seguir a regra para todo mundo, sem Seguir a exceção, regra e para a todo coisa mundo. fica fácil. Não, exato. Então, assim, fica fácil porque não tem exceção. Se você está na regra, você não vai ser tratado de forma diferente. Agora, se você não preencher os requisitos e não tiver de acordo com a regra, não adianta que não tem jeitinho. Não vai ter jeitinho. Exatamente. Então, assim, a sugestão é, quer ir? Se planeje. Mande e-mail para o serviço que você quer visitar. Peça, porque precisa ter, quando você Inclusive, submeter. quem quiser ou tiver alguma dúvida, podemos usar o seu contato, né, Rodrigo? Você tem Pode, contatos pode. lá, né? Porque ajuda, né? Sim, Saber quem pode ajuda, procurar, tudo, porque quem está ajuda. nos ouvindo às vezes tem interesse. E eu sei que às vezes fica, pô, mas vou mandar e-mail para quem? A gente sabe que às vezes mandando um Sim, e-mail funciona, mas tendo uma funciona. indicação, tendo um Sim, professor que conhece, falar em nome, ó, eu conheço o professor Rodrigo que me indicou, tal, dá para sim, fazer, né? Dá sim. para falar com a gente e a gente Dá para ajuda, né? falar, Porque o que a sempre gente, ajuda. não é? Sim. Aí, mas tem E que saber, você tem que ter clareza do que você quer ver, né? Porque, assim, eles são extremamente, como posso dizer, você vai ter que ter um sponsor, né? Você vai ter que ter alguém que se responsabiliza lá, né? Na meio, por sua visita. Então, assim, você vai ter que, ou seja, você vai ter que estar linkado a algum professor da meio, departamento, professor, algum ou setor, departamento, exato, algum né? setor. Então, E, Rodrigão, precisa ter clareza do que você quer. sim. Agora, para fechar aqui, que tem horário também, tudo, o que que te impactou lá? Eu estava lembrando, coisas assim, às vezes bobas, né, que a gente não falaria numa palestra. Eu lembro há uns 14 anos, e 8 anos, 14, teve uns 10 anos atrás, me impactou quando eu fui nas visitas do ambulatório deles, que ninguém ficava digitando. Na época não tinha IA, mas o cara gravava, né, num gravador. Aí me explicaram que ia para a Índia, essa gravação, alguém ouvia e digitava, e no final do ambulatório o professor vinha, estava digitado, ele só fazia alguma correção ou outra de digitação, ou acrescentava uma informação que não, que acabou de não falar, e aquilo virava o report, né? E, É. então eu achei magnífico não perder tempo de fazer prontuário e nem ficar digitando. E a segunda coisa que me impactou foi quando aqueles carrinhos, robôs automatizados que levam ou tiram lixo hospitalar, ou levam comida, eles circulam no hospital assim, aí você está andando, tem aquele robô passando por você, assim, eu falei, pô, essa aqui e tal. São das coisas bobas que para nós que vivemos num ambiente que não tem essas tecnologias que vão chegando novas, né? Hoje é normal, você vê até em São Paulo, às vezes, umas coisas. Mas teve alguma coisa assim que você olhou e falou, pô, que coisa interessante e tal. Como é que foi? Porque sempre tem, né? Sempre tem. Isso que você falou também me impactou, assim, eles não perdem, eles usam a tecnologia para economizar o tempo da atividade fim. Assim, muitas vezes a gente desperdiça tempo com atividades meio. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, e não são raras as vezes, na sua especialidade talvez não seja tão comum, porque os seus procedimentos são geralmente de longa duração, né? Mas tem aqueles procedimentos mais curtos. Às vezes você demora mais tempo preenchendo o papel, escrevendo o relatório, e descrevendo o procedimento, essas coisas nos prontuários eletrônicos que nós temos aqui, do que propriamente fazendo a cirurgia, né? Isso às vezes acontece e não é tão infrequente, dependendo da especialidade. Eles não perdem tempo lá com esse tipo de situação. Eles usam a tecnologia justamente para poupar o tempo do profissional para que ele aplique o conhecimento dele de forma na finalidade, né, a qual ele se propõe. Então, assim, cirurgião na cirurgia e na pesquisa, né, e no atendimento, né, enfim. Então, eles usam realmente a tecnologia a favor do profissional e a favor do processo. Então, o que mais me impactou, né, enfim, também como gestor, tal, foi a maturidade dos processos de trabalho. Os processos de trabalho deles realmente buscam a otimização de tempo, entendeu? E o melhor, né, que existe. Eles miram no melhor, na excelência, de verdade. O que mais me impactou foi a descoberta não, porque a gente já né, conhecia esses ambientes, mas assim, foi ver a materialização da busca pela excelência.
que muita gente fica dizendo, a gente busca excelência, mas isso, na maioria das vezes, das experiências que nós temos no Brasil, é garganta, né? É aquela história, busca de garganta, né? Não é busca na prática, né? Lá os caras buscam na prática a tal da excelência que parece ser uma palavrinha, é uma palavrinha que muita gente vulgariza, né? Falando demais, aquela coisa toda, mas não, se você for ver na prática, excelência é uma coisa extremamente dura e difícil de atingir, né? Onerosa, Onerosa, e não somente pesada, pesada, e não é traz somente onerosa em dor, dinheiro, traz dor. cansa. E é um Isso. ponto de instabilidade, porque ficar na excelência, você não consegue ficar lá o tempo inteiro, porque você piscou, saiu, né? Você tem aqui, é Exatamente. fluida, tem que estar o tempo É uma inteiro busca jogando contínua. energia. É uma busca Isso. contínua. Então, isso é o que mais me impactou, foi o que mais me impactou lá, foram os processos deles. Isso realmente. E a cultura, né? A cultura deles é. Você entende por que eles são eles. Quando você vai lá, você entende. Se você conseguir entender isso, você muda a sua, inclusive a sua prática, né? Eu não estou falando assim, eu vi eles operando, eles fazem cirurgias legais, os caras são muito bons em treinamento, são muito bons cirurgiões, são muito bons cientistas, são excelentes cientistas, na verdade. É, mas o que mais mudou, o que mais me impactou meu ponto de vista em tudo isso foi a busca incessante, obsessiva, né, por excelência. É isso. Legal. Bom, Rodrigão, obrigado. Eu acho que esse tipo de bate-papo eu acho muito importante, porque os alunos ficam, às vezes, num ambiente muito formal, exigências e cobranças e desejos, e a materialização disso, eu falo, às vezes é de uma enzima. Eles têm o potencial, Isso é mas verdade. falta, às vezes, um contato, alguém dando um tapinha nas costas. Pô, meu, vai lá mesmo, rapaz. Aí o cara, é mesmo, vou. Como é que eu faço? Manda um e-mail. Aí a coisa vai acontecendo, né? Porque, é mais quando eu saí de São Paulo, né? E vim para essa região do norte, nordeste, né? Que eu fico Maranhão, Tocantins, aqui a divisão entre essas, de região do Brasil. E a gente vê muito, muito mesmo pessoas com capacidade, com potencial, mas acabam sendo limitadas. Infelizmente, vou falar primeiramente a primeira camada do Brasil, né? Acaba sendo um limitador na nossa área de saúde, de pesquisa, quando comparado com outros países. E ainda dentro do país, com a segunda camada, que está numa região menos favorecida que as regiões dos grandes centros, como o Sul-Sudeste. E você pega pessoas aqui que eu fico surpreso de vê-los conseguir chegar onde já chegaram, sem o apoio, sem uma base familiar, sem uma estrutura por trás. Você vê que aquilo é nele, é nato, né? E aí você pega uma pérola dessa e quando você consegue colocar em contato num grupo mais forte, com pessoas que estimulam de uma maneira mais ativa, pô, aí você vê o cara deslanchar. Então você vê quanto o Brasil é rico também de cérebros, né? De seres aqui intelectuais que poderiam, se fossem melhor geridos, nós estarmos aí em outro patamar também de entrega de ciência, de É. trabalhos, né, própria E às medicina. vezes, às vezes o Brasil, ele é muito proficiente em desperdiçar talentos, né? Muitas vezes a gente vê talentos sendo desperdiçados por causa justamente de tudo isso que a gente conversou nesse nosso bate-papo, que muitas vezes nós vivenciamos o inverso. E também aquela situação, assim, eu não vou nem tentar porque isso não é possível. Não, às vezes um e-mail resolve, né? Às vezes Exato. um e-mail na caixa postal certa vai resolver, vai fazer você realizar um sonho, né? Então é isso. Se não tentar, é aquela história, né? Que a gente o não você já tem, Já tem. né? Corra atrás do sim, né? E a mensagem final é: Dr. Rodrigo recomenda fortemente a experiência Fortemente. em grandes centros. A Mayo Clinic é um dos exemplos, mas existem outros, claro, não existe só a Outros. Mayo E não Clinic. só nos Estados Unidos, na Europa também você tem. Às vezes você tem problema com a língua. Gente, Portugal tem universidades maravilhosas que estão entre as melhores da Europa. As pessoas muitas vezes perdem essa, né? Logicamente são universidades internacionais, então boa parte dos cursos lá em Portugal são em inglês, tá? Então já vou avisando aos desavisados aí, né? Então pensa que, então assim, mesmo em Portugal a questão da língua, né, é importante. Mas existem a Universidade do Porto, Coimbra, Lisboa. São universidades maravilhosas que podem agregar muito, muito. Inclusive vocês entenderem as diferenças de visão, tal. Espanha e por aí vai, né? Então, Ou seja, a formação que hoje a gente visa para médicos da sua envergadura, Rodrigo,
que tem que espelhar essa molecada, tem que incluir esse tipo de experiência. Porque sem ela, por mais que eu ouça seu relato, por mais que veja curso online e tal, tem que ir lá visitar, tem que sentir, tem que fazer os contatos, não é isso? Isso acrescenta muito, muda você como profissional e como pessoa, né? E muda sua forma de se posicionar frente àquilo que você faz, né? Também. É aquela história assim, poxa, o que isso eu faço bem, isso eu não faço tão bem, preciso melhorar. É a questão do benchmark, né? Da comparação com aquilo que existe em outros lugares, que é bem feito em outros lugares, para a gente ver qual é a nossa posição frente ao mundo. Isso é absolutamente importante para a gente entender se a gente é bom de verdade, né? Sem isso, sem essa comparação, a gente não tem parâmetro para saber onde a gente está, né? Nessa, nesse cenário. Isso é Muito importante. bem. Rodrigão, ficamos por aqui. Espero vê-los mais vezes. Inclusive, já aqui o Proxy, esperamos você para uma aula aqui para a Liga da Neuro aqui da online, é claro, né? Porque a distância aí, mas é a aula para nós. E eu quero cada vez mais estreitar, trazer você, Rodrigo, que é uma pessoa, acho que além de competência, você tem essa aura, que eu digo assim, que envolve os alunos, que conquista. E hoje a gente carece de modelos para apresentar para os alunos. Então você continue brilhando e eu quero vê-lo mais aqui vezes, quero Obrigado. quando puder vir para cá também, e assim nós vamos estreitando e vamos impactando essa geração nova aí que precisa de um norte, tá bom? Obrigado mais Eu uma vez só, por ter vindo, dado seu eu, tempo aí para nós, Eu, viu? eu que agradeço, obrigado pelo convite e parabenizo, Fábio, você por essa iniciativa de aproximar, né, alunos com professores, assim, é uma coisa que realmente muda vidas, muda profissionais, muda cenários, e você é um colega que está brilhando aí nesse tipo de trabalho, que é difícil, a gente sabe, né, exige persistência e insistência, mas eu queria te parabenizar e dizer que você é um exemplo, parabéns. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Fica com Deus. A gente vai se falando. Amém.